Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, ao professor Márcio Daniel também, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu fiquei para falar sobre as missionárias solteiras e irei orar antes. Glorioso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, Senhor, estou aqui dentro da Tua presença, Senhor, para falar um pouco, Senhor, do tema, direcionada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pois a Tua palavra nos ensina, Senhor, que nós deveremos buscar o conhecimento e se encher da graça. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, todos os Teus servos, as Tuas servas. Que o Senhor esteja abençoando os professores, o professor Márcio Daniel. Que o Senhor esteja abençoando a família de cada um, meu Pai. No nome de Jesus, meu Deus, abençoa o STEC, abençoa, Senhor, a direção, a diretoria. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, e capacitando a vida de cada um, meu Deus. Abençoa, Senhor, todos os seminaristas, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome, ó Deus. Eu quero te pedir, desde já, te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, sabemos como é difícil, né, falar sobre essas mulheres. Sofreram tanto, elas sofreram demais. Só em pensar no que elas passaram, eu já fico um pouco emocionada. Os irmãos, desculpe. Essas missionárias solteiras, elas tiveram um chamado de Deus. Elas foram chamadas por Deus. Assim como eu e você fomos chamados por Deus. E elas sofreram muito. Grande foi o sofrimento dessas mulheres. Essas missionárias solteiras, elas passaram por perseguições. Elas passaram por dificuldade financeira. Elas passaram por rejeição, foram rejeitadas pela sociedade, foram rejeitadas pela parte política também, foram rejeitadas de uma forma geral, pois se em todo o tempo a rejeição e o desprezo do chamado feminino sempre ele existiu, naquela época era bem pior, né? Naquela época era bem pior, porque eles realmente, o ministério masculino não dava oportunidade para as missionárias. Elas não tinham oportunidade. Mas o Deus que chamou essas missionárias é o mesmo Deus que te chamou. É o mesmo Deus que me chamou. E é o mesmo Deus que deu oportunidade para elas, para que elas estivessem saindo de suas próprias casas, deixando suas famílias, deixando a sua parentela, saindo de um país para outro, de um território para outro, elas deixando tudo e levando em consideração o seu chamado. Elas não olhavam para aquilo que acontecia no seu dia a dia, que era a rejeição, que era os apredejamentos. Muitas das vezes era necessário que elas se escondessem para que elas sobrevivessem das perseguições, né? Eram mulheres dedicadas, eram mulheres que se dedicavam ao ministério. Eram mulheres que elas não olhavam de forma alguma para todos aqueles que estavam rejeitando. A cultura rejeitava, a filosofia rejeitava, o poder político, os homens, os políticos também rejeitavam.
elas não tinha, se elas olhassem para ela, para o tanto que elas eram pequenas diante de Deus, se elas olhassem para as dificuldades, ela não tinha como elas ter avançado. Mas elas não olharam para as dificuldades. Elas não olharam para as perseguições. Elas não olharam para tudo aquilo que se levantava, para que viesse ser impedido o chamado delas. Não, elas avançavam. Eram mulheres guerreiras. Eram missionárias solteiras, guerreiras, cheias de Deus, cheias de sabedoria, cheias de discernimento, sabia quando era Deus que estava falando, sabia quando era o homem que estava falando. Elas eram cheias de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse primeiro ponto, desde os primeiros tempos, as mulheres contribuíam para a evangelização mundial. Mesmo assim, era considerada cidadãs de segunda classe. Era como se não fosse ninguém que estivesse falando ou fazendo a obra, sabe? É como se você chegasse em uma cidade, você olhando para você hoje, para o seu chamado, é como se você chegasse em um ministério, você sendo chamado para fazer missões, era como se você chegasse naquele ministério e aquele ministério não reconhecesse você como um missionário, como um vocacionado por Deus. E aquele ministério pegasse você e rejeitasse de uma tal forma que você não tinha oportunidade nenhuma para que o seu ministério avançasse, para que os seus dons fossem colocados em prática, para que seus talentos fossem colocados em prática, pois as mulheres também têm dom e têm talento. Louvado seja Deus por isso. Deus, ele enchia aquelas mulheres da sua presença. Aquelas mulheres, elas estavam sendo rejeitadas pelos homens, não por Deus. Elas estavam sendo rejeitadas pelos pastores, pelos missionários masculinos, mas elas não estavam sendo rejeitadas pelo Deus Todo-Poderoso, que a chamou, capacitou e encheu da presença dele, da graça, do Espírito Santo, encorajou para que elas estivessem fazendo aquela obra. Louvado seja Deus. No segundo ponto, a dificuldade para ser aceita, uma dificuldade para ser aceita, era uma missionária chamada Betsy. Ela era ex-escrava, mulher solteira, e ela, para entrar naquele país para fazer missões, ela foi para uma casa de família para ser empregada doméstica, né? Ela foi para aquela casa ser empregada doméstica e ela como ex-escrava, ela foi rejeitada. Imagine ela na casa de um casal de missionário, sendo ex-escrava, sendo negra. Pense bem você. E sendo empregada doméstica, com tudo isso, tendo dentro dela um chamado divino. Imagine você. Você sendo um ex-escravo, negro, né, que era também rejeitado, dentro de uma casa de um casal de missionário, tendo um chamado de Deus, mas mesmo assim você sem poder fazer aquilo que Deus tinha te ordenado a fazer. Louvado seja Deus por isso. Essas mulheres, elas
Poderia aparecer o que aparecesse, poderia acontecer o que acontecesse, a dificuldade que viesse ao seu encontro, mas aquelas mulheres não abandonaram o seu chamado. Irmãos, não abandone o seu chamado. Quem te chamou foi Deus. Quem te capacitou foi Deus. Quem te escolheu no meio da multidão foi Deus. Tem uma mulher na Bíblia que ela se tornou uma missionária. Ela era muito rejeitada. A samaritana. A samaritana, lá em João, louvado seja Deus, João 4,39, você vai ver, louvado seja Deus, eu vou ler. Não deixe o seu chamado por nada, meu irmão e minha irmã. Não abandone por nada. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Para fazer missões aonde você estiver. Onde você passar, você é um missionário. É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Você não pode deixar que as rejeições, que as pedras, elas venham atrapalhar a sua caminhada. Pois estas mulheres não se permitiram a deixar com que as lutas do dia a dia viesse atrapalhar o seu chamado missionário. João 4,39, louvado seja Deus. Essa samaritana, ela era muito rejeitada. Nós sabemos o quanto elas eram rejeitadas, né? Por ser samaritano. Mas ela teve um encontro com Cristo. O mesmo encontro que eu e você tivemos com esse rei. Que ele não olha para o pecado como eu e você olha. Ele olha para dentro do homem e sabe que naquele homem, naquela mulher, se o Espírito Santo dele adentrar e fizer morada, aquele homem, aquela mulher vai dar muitos frutos. Muitos frutos. Dentro daquela mulher rejeitada, a samaritana, Jesus viu dentro dela uma missionária. Quando você estava perdido lá no mundo das trevas, quando eu estava perdida lá no mundo das trevas, Jesus, o próprio Jesus, foi ao meu encontro e foi ao teu encontro e viu dentro de mim e dentro de você um missionário. Louvado seja Deus. João 4,39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele quem? Jesus Cristo. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tinha feito. Louvado seja Deus. Veja que aquela mesma comunidade que conhecia aquela mulher, que conhecia a mulher antes de conhecer a Cristo, e que viu ela, depois que ela conheceu a Cristo, viu o testemunho de vida que ela tinha. Essa mulher se tornou uma grande missionária. Essa mulher se tornou uma pregadora do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus, ele muda e transforma vidas. Quem sabe tem uma samaritana do seu lado. Quem sabe tem uma samaritana na cidade que você mora, precisando ouvir o Evangelho que transforma. Precisando ouvir esse Evangelho através da sua boca, que você é um missionário, um vocacionado por Deus,
para que pregue as boas novas de salvação. Nós pregamos o evangelho, irmãos, mesmo com um bom emprego e mesmo sem ter emprego. Nós apregoamos o evangelho de Cristo com uma conta bancária com dinheiro e ela sem dinheiro. Porque não é a sua condição financeira que vai te levar a lugar nenhum, mas sim a presença do grande eu sou, que para onde ele te mandar, para onde ele te enviar, tu irás. Porque o Redentor está contigo. Não temos diante das dificuldades, das fraquezas, do temor noturno. Sabe por quê? Porque o Jesus que te chamou, esse mesmo Jesus, ele te capacita através das Escrituras Sagradas e da busca que você faz no seu dia a dia. Ele te capacita e te leva a lugares que tu nunca imagina passar. Essas mulheres missionárias, louvado seja Deus. Essa ex-escrava, se ela fosse olhar para o que ela era antes de Cristo, ela ia olhar para ela e ia dizer assim: eu sou uma ex-escrava, né? Ela é alta e ia se punir. Eu sou uma ex-escrava, eu sou negra. E esse povo não gosta de negro, esse povo não gosta de ex-escravo. Eles vão me rejeitar, eles vão me abandonar, eles vão me matar, eles vão fazer mal para a minha pessoa. Não, eu vou ficar na minha, eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo, eu não vou sair, eu não vou pregar o evangelho para ninguém, eu vou ficar com esse evangelho para mim mesmo. Ele veio até a mim, mudou a minha vida, transformou a minha vida, para mim basta. Não, ela não pensou desta forma, desta maneira. Ela quis levar esse evangelho. Ela quis pregar esse evangelho. Ela quis anunciar esse evangelho. Esse evangelho que transforma. Esse evangelho que muda. Esse evangelho que salva, que leva para os céus de glória. Louvado seja Deus. Crente em Cristo Jesus, ele não conforma viver dentro de quatro paredes. Porque ele sabe que tem almas lá fora que está precisando ouvir esse evangelho. Ouvir falar desse Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não deixe que essa vida eterna fique só com você, mas fale dela para multidões. Fale desta vida eterna como estas mulheres valentes falaram. Louvado seja Deus. Fale para o mundo inteiro desse Jesus que transforma vidas. Fale do verdadeiro evangelho. Fale do verdadeiro evangelho, que pega o homem que pela sociedade ele está condenado, mas por Deus e para Deus ele tem uma oportunidade de vida e de vida eterna. Louvado seja Deus. Nesse segundo ponto, nós podemos ver que não existiu nada que parasse esta mulher valente, esta mulher que deixou tudo. Ela poderia ter ido atrás de um emprego, ela poderia ter ido atrás de riquezas materiais, mas ela foi se encher da presença de Deus para pregar o evangelho que transforma. Louvado seja Deus. Essas mulheres solteiras, guerreiras, valentes, cheias de Deus, cheias de temor de Deus, cheias da presença de Deus,
elas não mediam esforço. Elas iam, pregavam e faziam tudo que Deus colocava na mão delas. Louvado seja Deus. Essas mulheres, mesmo numa posição inferior, Deus usou ela, essa mulher ex-escrava, mesmo na sua posição inferior, Deus usou ela no ensino, lhe permitiu dirigir uma escola, servia na Índia por 34 anos. Serviu na Índia por 34 anos. E escrevera um livro falando do progresso superintendente das mulheres na evangelização mundial. Louvado seja Deus. Essa mulher, ela podia ter escolhido qualquer outra coisa, mas ela escolheu a servir a Jesus. Meu amado irmão e minha amada irmã, se você escolheu a servir a Jesus, você está no lugar certo. Você está na cidade certa. Você está no país certo. Você está na comunidade certa. Você está na sociedade certa. Só falta você fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para ser feito. Quem sabe tem muitas coisas que Deus colocou no seu íntimo do seu coração para você fazer no meio evangélico. E você ainda fica fazendo perguntas. O que eu devo fazer? Como devo fazer? Que hora faço? Como vai ser? O que fulano vai pensar? O que cicrano vai pensar? Não pense dessa forma. Comece a praticar aquilo que Deus confiou na sua mão para ser feito. Às vezes Deus confiou na sua mão um grupo de crianças. E você tem dito, mas será que sou eu mesmo? E Deus diz, sim, filha. Sim, filho. Foi esse grupo de criança que eu confiei nas suas mãos, para você começar a ensinar eles como eles devem andar. E você tem se perguntado, mas tem professores mais capacitados? O professor Espírito Santo está dentro de você. Não negue a fazer o que Deus te mandou. Se Deus confiou uma igreja na sua mão, você como missionário, para você reger aquela igreja, faz. Foi Deus quem te colocou lá. Não foi o homem. O homem foi apenas direcionado por Deus para te dar uma segunda ordem. Vai, filho, faz a obra. Prega o evangelho. Vai para aquela cidade. Fale de Cristo. Fale deste amor incondicional. Faça como as missionárias solteiras fizeram. Elas deixaram de viver para elas mesmas e elas viveram para Cristo. Viva para Cristo. Deixe de estar buscando coisas que Ele não tem te mandado buscar. Mas viva para Cristo. Viva a vontade de Cristo na sua vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quem sabe uma pessoa da sua família, da sua parentela, está precisando de você como missionário. Louvado seja Deus. Tão grande foi o trabalho desta mulher. Apesar do preconceito. Mas tão grande foi a obra. Eu me prendi um pouco na história dela, porque a história dela me chamou a atenção. Ela trabalhou, ela, como diz um ditado popular, ela deu duro, sabe? Para fazer a vontade de Deus. Ela não fez em nenhum momento a vontade dela.
Ela fez a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo. Jesus, quando pregou para aquela samaritana, Jesus, como Deus, ele já sabia que aquela mulher ia ser uma grande missionária. Sabe quando alguém pregou para você há anos atrás? Foi Jesus quem mandou essa pessoa ir ao seu encontro. Ou quando você estava naquele dia, lá naquele culto, convidado por alguém, e aquela pregação, ela entrou e fez morada na sua alma. Naquele dia Jesus estava dizendo para você, ele como Deus, ele disse para você, eu encontrei em você um missionário. Eu encontrei em você uma missionária. E através da sua boca, muitos vão ouvir a pregação do meu evangelho. Multidões vão ouvir a pregação do meu evangelho através da sua vida. Louvado seja Deus. Quarto ponto. O que as motivava, né, para elas fazer missões? Elas não tinham oportunidades, só os homens. O que levava elas a fazer, o que motivava elas a fazer, era que elas não tinham oportunidade pelos homens, mas elas tinham oportunidade por Deus. Então, em todo tempo, em todo momento que elas tinham aquela oportunidade de estar pregando, de estar escrevendo, de estar visitando, elas iam, aproveitavam a oportunidade, iam e faziam, iam e pregavam, sentava, ensinava. Quando elas tinham essa oportunidade por Deus, e que todas as oportunidades foram por Deus, entende? Elas faziam. O que estava na mão delas, elas faziam. Elas colocaram a mão no arado, mas elas não olharam para trás. Elas continuaram fazendo o que Deus tinha lhe ordenado. Elas eram cheias de Deus. No campo, elas tinham novas experiências. Quando elas saíam para pregar o evangelho, o que acontecia com elas era que elas adquiriam experiência. Elas levavam para o campo suas experiências adquiridas anteriormente e naquele momento elas já adquiriam outro tipo de experiência. E aquilo enriquecia elas no espírito. Elas ficavam maravilhadas na presença de Deus, pelas experiências que elas tinham, que elas adquiriam. Aquilo dava para elas motivação. Seja motivado pelas experiências que você tem. Não seja um missionário motivado por experiência de outros, mas sim pelas suas próprias experiências. Pois as suas experiências, elas são o suficiente para que você pregue Cristo Jesus para todos os povos e todas as nações. Se você não tem como ir, você tem como enviar. Se você não tem como enviar, você tem como orar. Se você não tem como orar, você tem como abençoar mandando uma oferta. Assim é missões. Isso é missões. Tudo isso é missões. Louvado seja Deus. Quando você tira aquele tempo seu e vai para o seu quarto orar por missões, isto é missões. É uma forma de você fazer missões. Louvado seja Deus. Falar de missões, irmão, é uma coisa tão maravilhosa que dá vontade de você ficar falando o tempo inteiro. Nós sabemos que temos missionários e missionárias que estão passando por grandes lutas, passando por muitas tribulações, mas maior é Jesus que está em você, é Jesus que está em mim. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir. No campo, elas tinham novas experiências. Em 1879, a missionária Lotte Mon escreveu acredito que uma mulher
solteira, ela colocou uma frase o seguinte: acredito que uma mulher solteira na China vale por 2 homens casados. Ela sabe por que ela disse isso. Ela falou isso porque o fervor, a missão que estava dentro dela era tão fervorosa, era uma coisa tão prática do dia a dia dela, era uma coisa tão maravilhosa dela fazer, mesmo em meio a tribulações, em meio a lutas que ela passava. Ela sabia que isso valia mais do que 2 homens casados, porque certamente ela via que aqueles homens eles estavam adormecidos em seus ministérios. Elas não desistiram. Elas foram para o Japão, Índia, África. Joana Vietra, na África. O primeiro transporte dela foi uma bicicleta. E elas não olhavam se elas tinham carro, se elas tinham dinheiro, se elas tinham uma posição social elevada, se elas tinham uma boa roupa, se elas tinham um bom perfume. Elas não olhavam para isso. Elas olhavam para o Jesus que chamou. Elas olhavam para o chamado. Elas olhavam para a missão. Elas olhavam diante dos olhos delas e via que aquele lugar, que aquele país, que aquela cidade, que aquele território precisava de ser evangelizado. Precisava de ouvir falar de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao 3º dia para salvar todo aquele que nele crê. E elas sabiam que elas pregando esse evangelho que transforma vidas, era o que levava elas a viver e conviver e saber e aprender a conviver com a luta do dia a dia. Continue pregando o evangelho. Continue falando de Jesus Cristo de Nazaré. Continue pregando a palavra de Deus. Continue falando de Jesus por onde você passar, por onde você andar. Você é um missionário, você é uma missionária. Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te orienta a cada dia da sua vida. Deus tem te abençoado. Deus tem te honrado na terra através do seu ministério. E o nome do Senhor tem sido glorificado e exaltado através das missões que você tem feito. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Essas missionárias solteiras, elas sofreram muito, mas elas venceram. Você seja tão somente abençoado por Deus, por esse Deus que tem nos chamado, tem nos capacitado a cada dia. Que Deus continue abençoando o professor Márcio Daniel e que Deus continue abençoando todos os alunos do STEC, todos os professores e toda a direção. Seja tão somente abençoados por Deus em Cristo Jesus. Que Jesus ilumine a tua mente, meu irmão e minha irmã. E que você não desista. Saiba que você não pode desistir. Quem te chamou não desistiu de te salvar. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E fica aqui a minha fala em nome de Jesus.